mais um momento em que nós vamos conversar sobre os conteúdos de ciências. Espero que você aí na sua casa esteja se cuidando muito bem para que esse momento de isolamento social passe o quanto antes. E é bom que nesse momento também nós vamos conversar um pouquinho a respeito dos conteúdos de ciências e vamos rever tudo que você aprendeu até o momento. Será que você se lembra quais foram os conteúdos trabalhados até esse momento? Ou seja, desde quando começaram as videoaulas com a professora Milena e até o nosso último encontro, você lembra tudo que nós conversamos? Todos os conteúdos que nós aprendemos e tudo que você fez de estudo até esse momento? Pense aí um pouquinho para que a gente possa relembrá-los. Desde então, quando começou a quarentena, os conteúdos abordados foram sistema cardiovascular, que vamos conversar muito sobre ele, sistema urinário, que também vamos revisar todos os órgãos envolvidos, a importância desse sistema, e por fim, sobre a água. O que especificamente falamos sobre a água? Sua importância, as adaptações dos seres vivos aquáticos, vimos também os tipos de água e como ela é distribuída no planeta. Tudo isso é demais, é muita coisa. Nem parece que nós aprendemos tantos conteúdos assim, não é mesmo? Bom, como esta semana você fará uma atividade avaliativa, nós faremos a revisão desses conteúdos para que você possa relembrar tudo que você aprendeu. Vamos lá? Olha só. A respeito do sistema cardiovascular, nós precisamos lembrar que quando fala de cardio, se refere ao coração. Vascular, veias, artérias e capilares. São os vasos sanguíneos. E aqui nessa imagem representa muito bem. Lembrando que essa imagem está lá na página 26 do volume 1 do seu livro. Se você quiser, você pode pegar esse material, pegar o seu livro do volume 1 para acompanhar junto aqui comigo. Ou então você pode seguir esse vídeo, porque eu já inseri na apresentação todas as imagens que nós vamos destacar, ok? Bom, o sistema cardiovascular, ele é composto pelo coração, que fica bem aqui no meio e levemente deslocado para a nossa esquerda, ok? Do coração, ou no coração, estão ligados vários vasos sanguíneos, veias e artérias, que nós vamos ver com detalhe cada um deles. Mas observe que as veias e artérias passam por todas as partes do nosso corpo. Por que será que isso é importante? Qual a importância ou qual a finalidade das veias e artérias estarem espalhadas por todo o nosso corpo? Outra pergunta que eu vou fazer: qual é a importância do coração? O que ele faz? Qual papel ele desempenha no nosso corpo? Tudo isso nós vamos olhar agora. Se liga aí. A respeito do coração, o coração, ele fica o tempo todo pulsando no nosso corpo, porque ele é chamado de bomba, que acaba espalhando o sangue para todo o nosso corpo. Tem uma música muito legal que diz que o meu coração é um músculo involuntário e ele pulsa por você. Olha só, músculo involuntário, porque o coração, ele bate do jeito que ele quer. Ele bate segundo algumas instruções do nosso cérebro. Isso você vai aprender lá na frente, quando você estiver nos anos finais e até no ensino médio. Mas é importante a gente entender neste momento que o coração, ele fica constantemente pulsando no nosso corpo. E ele pulsa justamente para empurrar o sangue para todo o nosso corpo. Outra curiosidade muito legal a respeito do coração é que ele é proporcional ao tamanho do ser vivo que o contém. Ou seja, animais muito grandes precisam de um coração com tamanho suficiente capaz de conduzir o sangue para todas as partes do seu corpo. Já os menores têm um coração proporcionalmente menor. Um exemplo que nós podemos observar é o coração de galinha. O coração de galinha, ele é bem menor do que o nosso coração,
porque a galinha, em relação a nós, é menor. Você quer saber o tamanho do seu coração neste momento? É muito simples. Basta você fechar a palma da sua mão e posicionar aqui na porção central do seu peito. Lógico que o coração é levemente inclinado para a esquerda, mas sempre o coração está na posição central. Você pode fazer isso junto com a sua família. Peça para que cada um aí feche a palma da sua mão, posicione aqui no centro do peito. E você pode comparar o tamanho do coração de cada um da sua família. E eu quero também que você analise se todos os corações são do mesmo tamanho, independente do tamanho da pessoa, ok? Bom, nós vimos que o coração ele fica pulsando o tempo todo, justamente para que todo o sangue constantemente ele se espalhe para todo o nosso corpo, por meio dos vasos sanguíneos, como nós vimos na imagem anterior. Vamos entender o que o coração faz, mais outras informações sobre o coração, para que a gente possa ver que esse movimento que ele faz de pulsar, ele é bem complexo. Preste bastante atenção. Olha só, aqui na página 26 do seu livro, do volume 1, tem a representação do coração, uma vista externa e como o coração é por dentro. Um detalhe muito importante. No corpo humano, os vasos sanguíneos todos são vermelhos. Aqui nessa representação tem cores diferentes, vermelho e azul, para indicar que são vasos diferentes, certo? Por enquanto, é importante que a gente visualize as cores diferentes para entender as diferenças do coração. Mas na realidade é tudo vermelho, certo? Observe com atenção que o coração humano, ele é dividido em 4 espaços internos. Sim, dentro do coração precisa ter espaços por onde o sangue vai passar. Qual é o nome desses espaços? Existem átrios na parte de cima e ventrículo na parte de baixo. Além disso, tem o lado direito e o lado esquerdo. Eu não sei se você é bom em coordenação ou boa em direito e esquerdo, mas se você ou se alguém da sua família observar essa imagem, vai achar que está um pouco estranho, porque esse lado aqui é o lado direito e esse é o lado esquerdo. Ué, será que está escrito errado? Não! Quando a gente fala em lados do coração, isso está relacionado à posição que ele está no nosso corpo. Por exemplo, pensando que o meu coração está aqui, esse é o meu lado direito e o outro é o lado esquerdo. Então, quando a gente olha o coração, a gente tem que inverter os lados, porque a gente vai pensar que aqui tem uma pessoa. E esse aqui é o lado direito da pessoa, esse aqui é o lado esquerdo. Por isso, precisa prestar muita atenção quando a gente fala de sistema cardiovascular, especificamente quando vamos demonstrar as cavidades, os espaços que tem dentro do coração, ok? Muita atenção nesse momento. Mas esses espaços são canais por onde o sangue passa para que o coração possa bombeá-los para outra localização. Como acontece isso? O sangue que vem do corpo sempre chega no átrio direito. Isso está de cor azul para que a gente possa entender que aqui, por esse lado, ou seja, pelo átrio e ventrículos direito, chega o sangue que passou por todo o corpo. Ou seja, é um sangue pobre em nutrientes, pobre em oxigênio, ok? Como que acontece então? O sangue sempre chega ao coração por veias.
Então, o sangue chega pela veia, passa pelo átrio direito, ventrículo direito e sai por uma artéria. Daqui, o sangue vai para o pulmão, vai fazer todas as funções e ele retorna para o coração, mas agora do lado esquerdo. Passa pelo átrio esquerdo, ventrículo esquerdo e é espalhado para todo o coração. Essa informação nós vamos ver com detalhes. Agora, neste momento, é importante você se lembrar que o coração é dividido em duas partes, esquerdo e direito. Lembrando que quando a gente olha a imagem, é o contrário da nossa referência, certo? Na parte de cima tem as cavidades chamadas átrio, e por isso tem átrio direito e esquerdo. E do átrio, o sangue vai para os ventrículos. Ventrículo esquerdo, ventrículo direito. Ok? Se você quiser, pode pausar este vídeo agora, fechar os seus olhos e mentalizar o coração, para relembrar cada uma dessas partes, ok? Mas, vamos seguir. Porque, além do coração, o sistema cardiovascular, ele é composto por vasos sanguíneos. E se você pegou o seu livro, você pode abrir na página 26, porque nós vamos destacar algumas informações importantes. Quais são esses vasos sanguíneos? Artérias, veias e capilares. Veja que a artéria, ela é bem grossa, sua parede é bem espessa. E nas veias é mais fininho. O capilar, ele é mais fininho ainda. A professora Milena disse que é da espessura de um fio de cabelo, de tão fininho que é, certo? Inclusive, é importante a gente perceber que esses vasos sanguíneos têm essas diferenças. Mas vamos ver, ou vamos relembrar o que eu acabei de falar sobre artérias e veias. Eu comentei que o sangue sempre sai do coração por artérias. E é essa informação que nós vamos destacar agora. Veja bem, as artérias levam o sangue que sai do coração, ok? A artéria leva o sangue que sai do coração. Se a artéria leva a informação, o sangue que sai do coração, a veia faz o contrário. Então, é por meio das veias que o sangue chega até o coração. Mas, vamos pensar o seguinte, o sangue saiu do coração pela artéria e vai se espalhar para todo o corpo. Mas, esse sangue é levado para cada uma das células que são minúsculas, são microscópicas. Para isso, é muito importante que as artérias, elas diminuam o seu tamanho, que elas fiquem bem pequenininhas, bem fininhas, a ponto de se transformar em capilar, para que o sangue consiga sair daquele vaso sanguíneo e entrar na célula, certo? Essa estrutura bem fininha, esse vaso sanguíneo bem fininho, é chamado de capilares. Os capilares, olha, são vasos muito delicados e finos, que chegam até as células do corpo. Se você quiser, você pode grifar e destacar essas informações no seu livro, porque elas são muito importantes. Nós não podemos esquecer que sempre o sangue sai por artérias a partir do coração, o sangue chega ao coração pelas veias e é por meio dos capilares que o sangue sai para ir para uma célula. Ao mesmo tempo, tudo que a célula produziu de ruim ou tudo que a célula não precisa entra nesse vaso sanguíneo, nesse capilar. O tempo todo, constantemente, o sangue está fluindo pelo nosso corpo, passando por artérias, veias e capilares. Vamos ver esse fenômeno acontecendo. Essa imagem animada representa a circulação sanguínea.
Perceba que não para o tempo todo. O coração constantemente está cheio de sangue, enviando sangue para um lugar, para o outro, recebendo pelas veias, e é isso que nós vamos entender agora. Nesse ciclo, que não tem início e nem fim, nós vamos poder entender um pouquinho como o sangue flui por todo o corpo. Lógico, e quem dá esse movimento todo é o coração. Por isso é importante que ele fique nessa porção central. O ciclo não tem início e nem fim, mas eu vou começar a explicar a partir desse lado aqui do coração. Lembrando que esse lado que a gente vê e parece ser o lado esquerdo, na verdade é o lado direito, ok? Vamos lá. O sangue chega até o coração por veias, ok? Chega no átrio direito, passa pelo ventrículo direito e vai até os pulmões. E aí a gente vai lembrar um pouquinho a respeito do sistema pulmonar. O sistema pulmonar tem vários órgãos envolvidos, mas o principal objetivo, a principal função desse sistema, do sistema pulmonar, é absorver o oxigênio do ar para que o sangue possa conduzir esse oxigênio para todo o corpo. Por isso, é importante que o sangue passe pelos pulmões. O sangue que saiu do coração por uma artéria, chamada inclusive artéria pulmonar, porque vai até o pulmão, observe aqui que essa artéria ela vai se ramificando, vai se dividindo em partes menores. Essas partes são os capilares. Nos capilares, o oxigênio que o pulmão absorveu passa para o sangue, ok? Esse sangue volta para o coração pelo átrio esquerdo, ventrículo esquerdo e é espalhado para todo o corpo. Cada molécula, todo o oxigênio, ou a maior parte do oxigênio que o pulmão absorveu, vai para cada uma das nossas células que compõem o nosso corpo. E eu falei para vocês que ao mesmo tempo que o sangue fornece oxigênio para a célula, ele captura elementos que a célula não precisa. E é isso que acontece aqui. Então, observe, o sangue chega até as células, entrega o oxigênio e nutrientes. Ao mesmo tempo, as células despejam os seus elementos tóxicos, aquilo que ela não precisa para o sangue, e o sangue volta para o coração para continuar o ciclo. Um detalhe muito importante, quando o sangue sai do coração e vai até os pulmões e volta para o coração, isso é chamado de pequena circulação, porque é um caminho muito curto do coração para o pulmão, que também está nessa região torácica. E quando o sangue sai do coração, vai para todo o corpo e volta para o coração, isso é chamado de grande circulação, porque o sangue percorre um caminho muito longo, certo? Agora a gente vai fazer uma atividade para ver se a gente aprendeu. Abra lá o seu livro de atividades. Se você não pegou o seu livro de atividades, não tem problema. Pausa este vídeo para buscá-lo. É o livro de atividades do volume 1, na página 59. Vamos fazer juntos. É o exercício número 2. O sistema cardiovascular é responsável pela distribuição de gás, oxigênio e nutrientes pelo corpo. Esse sistema é formado por, ou seja, o que tem no sistema cardiovascular? Nós já vimos, o que tem nesse sistema é coração, vasos sanguíneos. Vamos buscar a alternativa que contém esses elementos. Primeiro, coração, ok. Sangue, sim, porque é o sangue que flui pelo coração e pelos vasos sanguíneos. E pulmões. Pulmões pertencem ao grupo do sistema respiratório. Então, a primeira está incorreta. B, pulmões, não. Já vimos que o pulmão não faz parte do sistema cardiovascular.
É lógico que em alguns momentos, e a gente viu que isso acontece o tempo todo, o sangue passa pelo pulmão, mas o pulmão não pertence a esse sistema. Muita atenção. C. Vasos sanguíneos, sangue e coração. Ok, todos esses elementos fazem parte do sistema cardiovascular, certo? Mais uma questão para a gente rever esse assunto. 3, também da página 59, hein? 3. A respeito do coração, assinale V para as alternativas verdadeiras e F para as falsas. Vamos lá. Primeiro tópico. Mas antes de rever o tópico, vamos relembrar as partes do coração? Lembrando que esse lado aqui é o direito e este é o esquerdo. Na parte de cima tem átrio, porque começa com a letra A, e embaixo ventrículo, que começa com V. Isso é uma dica para lembrar que o átrio fica em cima, ventrículo fica embaixo, tá? Aqui, então, tem átrio direito, ventrículo direito. Do outro lado agora, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, ok? Vamos para as questões. O coração funciona como uma bomba que impulsiona o sangue para o corpo. O coração impulsiona o sangue para todo o corpo? Sim, essa questão é verdadeira. Próximo. O coração apresenta duas cavidades, um átrio e um ventrículo. É um átrio mesmo? Acabamos de ver que aqui é átrio e aqui é átrio. Ventrículo, ventrículo. Então, na verdade, são 2 átrios, 2 ventrículos, ok? Alguns animais têm apenas um átrio e um ventrículo, mas não é o caso do ser humano, tá? Então, essa questão já sabemos que é falsa. Próximo. Seu batimento ocorre devido à contração quando o sangue entra no coração e ao relaxamento, momento em que o sangue sai do coração. Vamos pensar comigo. Quando a gente contrai, aperta alguma coisa, ela não fica menor? E quando a gente relaxa, fica um pouco mais espalhado, um pouco maior? Por isso, é uma dica para a gente lembrar que quando o coração ou alguma parte do coração contrai, ele fica menor e ele empurra o sangue para outro lugar. Por outro lado, quando uma parte do coração relaxa, ele abre um espaço para que o sangue possa entrar, ok? Vamos para o enunciado para verificar se é isso que está dizendo. Olha só. Seu batimento ocorre devido à contração quando o sangue entra no coração. Quando contrai, fica apertado. Tem como entrar alguma coisa em algo apertado? Não. Quando o coração contrai, o sangue sai e não entra no coração. Aqui é o contrário. Quando contrai, o sangue sai. Quando relaxa, o sangue entra, ok? Essa está falsa. Vamos para a próxima. É possível sentir os batimentos do coração em algumas partes do corpo, como no punho. Claro, a professora Milena falou isso lá nas aulas anteriores. Ela ensinou a colocar os dedos aqui no punho, fechar os olhos e sentir o movimento do sangue pelas veias e artérias, ok? Pelos vasos sanguíneos. Ela falou que é possível a gente medir, inclusive contar. Eu não sei se você já viu algum tipo de filme que eles colocam o dedo aqui para perceber se a pessoa está viva ou morta, porque aqui também passam vasos sanguíneos de grande calibre que ajudam a gente a perceber bem rapidamente ou de forma simples se o sangue está fluindo pelo corpo ou não. Se o sangue está passando pelo corpo, quer dizer que o coração está ativo. Se o sangue não está passando por aqui, provavelmente a pessoa está com algum problema ou morreu, ok? Bom, nós vimos que o sangue
passa pelo pulmão para pegar oxigênio e distribuir para todo o corpo. Quando o sangue está passando para cada uma das células, nós vimos que o sangue ele pega nutrientes que a célula não precisa. Mas e aí, o que acontece com todas essas coisas que a célula elimina? Isso tudo passa pelo sistema urinário. É por meio do sistema urinário que todos os elementos e nutrientes que a célula não precisa são eliminados do nosso corpo. Vamos entender como isso acontece. Primeiro, a gente precisa entender o que ou quais são os órgãos que formam o sistema urinário. O sistema urinário, então, é formado por 2 rins, que esses aqui que a gente diz que parece um grão de feijão. Cada rim, ele tem um ureter. Se cada rim tem um ureter, temos 2 ureteres. Cada ureter, ele é ligado a uma bexiga. A bexiga tem esse nome porque ela vai armazenar as substâncias que o corpo não precisa. E essas substâncias, a urina, né, formada, ela sai por meio da uretra, que é um canal específico para sair o xixi, certo? O que acontece no sistema urinário? Veja que aqui perto dos rins tem muitas veias e artérias. Isso quer dizer que o sangue, ele entra nos rins, e o que é ruim para o nosso corpo, ele é filtrado, ou seja, fica ali no rim. O resto do sangue, que tem coisas boas, sai e continua o seu ciclo. Dos rins, todos esses elementos que foram filtrados do sangue vão por meio do ureter até a bexiga urinária. Quando essa bexiga tem uma determinada quantidade de urina, ela envia uma informação para o cérebro para nos dar vontade de fazer xixi. E esse xixi, ou a urina, vai sair pelo canal da uretra, ok? Esse sistema urinário, ele é um pouco mais simples, porém essencial para que a gente possa eliminar substâncias ruins do nosso corpo. Vamos fazer uma atividade da página 35, também do volume 1. Nessa página tem a seguinte informação. Questão número 1. Identifique os órgãos do sistema urinário representados na imagem abaixo para completar o texto sobre o funcionamento do sistema. Então, aqui nós temos número 1, 2, 3 e 4. Você sabe me dizer o que está indicando cada um desses números? Ou seja, o número 1 está indicando que órgão? O 2, 3 e o 4. Você consegue me dizer? Pense aí e fale cada um deles. Agora que você já se lembrou do nome de cada um dos órgãos que formam o sistema urinário, vamos completar a questão. Número 1. O número 1 indica os rins, ok? O sangue é filtrado e ocorre a retenção. Retenção é quando segura, tá? De substâncias tóxicas em excesso, formando a urina. Dos rins, a urina segue pelo ureter até a bexiga urinária, onde fica armazenada. Nesse órgão, ou seja, na bexiga urinária, a urina permanece até ser eliminada do organismo pela uretra, que é o último canal, ok? Tudo isso que nós vimos, toda essa urina, ela é formada junto com água, ok? Na urina, nós também eliminamos água. E é o assunto que a gente vai conversar agora. Nós vimos nas aulas anteriores que a água ela é muito importante para formar o nosso corpo. A água, por exemplo, forma parte do sangue, parte da urina, compõe todas as nossas células. Mas também a água é muito importante para a manutenção da nossa vida, para que a gente possa se hidratar, se higienizar, ter momentos de lazer. Eu mesmo amo piscina, praia, enfim. Mas nós vimos que alguns seres vivos
dependem da água como um local onde eles vivem. E como eles vivem na água, precisam ter adaptações para viver no ambiente aquático. O exemplo que nós vimos foi o caso das algas. Nós vimos de fitoplâncton, zooplâncton, que são seres aquáticos. Falamos dos peixes, que conseguem viver no ambiente aquático, porque a sua respiração é própria para o ambiente aquático. Nós vimos que o peixe respira por brânquias, que são estruturas que pegam o oxigênio da água. Fomentamos também a respeito das plantas aquáticas, que elas têm caules cheios de ar para deixar as folhas na superfície, para que assim a planta possa se desenvolver. Outro assunto que nós conversamos sobre água foi a respeito dos tipos de água. Nós vimos que existe água doce, salobra e salgada. A água doce tem pouca quantidade de sais, muito pouca mesmo. E ela pode ser encontrada em rios, lagos, nas geleiras e também subterrânea, ou seja, abaixo do solo. Essa água subterrânea é chamada de aquífero. A água salgada, ela é encontrada nos mares e oceanos. Ela é chamada de salgada porque tem uma grande quantidade de sais, ok? E também existe a água salobra, que está na região onde a água doce encontra a água salgada. E é por isso que a água salobra tem uma quantidade intermediária de sais, ou seja, não tem nem tanto como a salgada e nem tão pouco como a doce, ok? Ela é intermediária. E essa água salobra é encontrada nos mangues. Eu, inclusive, falei para você como é entrar no mangue, que é uma situação muito estranha, ok? Vamos fazer algumas atividades para relembrar esses assuntos. Essa atividade, ela é referente ao livro de atividades do volume 2. Se você já tiver esse material, ok, você pode pegar para acompanhar essa questão comigo. Ou então, vamos observar aqui na imagem. Essa atividade está lá na página 55. Vamos lá? Questão 7. Sobre a água disponível no planeta Terra, utilize as palavras em destaque para completar o texto. Aqui está falando sobre a água disponível no planeta Terra. E nós vimos que a maior parte da água do planeta, ela é salgada. Apenas 3% de toda a água do planeta é água doce. E essa água doce, a maior parte está congelada, formando as geleiras. Ou seja, a água disponível para o nosso consumo, seja ela subterrânea, que são nos aquíferos, ou em rios e lagos, é muito pouca mesmo, ok? Vamos completar essas frases. A tananã disponível no planeta é limitada. Quais dessas palavras completa bem essa frase? A, desperdício. A, seres vivos. A, água doce ou A, aquíferos. A resposta correta é água doce. A água doce disponível no planeta é limitada, ok? Próximo. Ela está nas chuvas, nos rios e até embaixo do solo, em reservatórios naturais chamados de aquíferos. Falei que a água subterrânea é chamada de aquífero. Continuando. Todos os desperdício ou seres vivos? Seres vivos. Então, todos os seres vivos precisam da água para sobreviver. Por isso, é preciso utilizá-la com consciência, evitando o seu desperdício, ok? Inclusive, você fez uma lista de coisas que você e a sua família iriam cumprir para evitar os problemas provocados pela água. Você se lembra? Vamos lá. Última questão. Também referente ao livro de atividades, na página 56.
Questão 8. Leia o gráfico que mostra a porcentagem de sais minerais presentes em 3 amostras de água. Em seguida, responda as questões. Esse gráfico indica a porcentagem de sais minerais de cada amostra de solo, 1, 2 e 3. Aqui, o solo 1 tem 1% de sais, o solo 2, 30%, e o solo 3, 60%. Olha só. Vamos para a questão A. Considerando a quantidade de sais presentes na amostra de água 1, 2 e 3, relacione-as aos ambientes em que elas provavelmente foram encontradas. Ou seja, essa amostra de água com 1% de sais foi encontrada em oceano, rio ou manguezal? O que você acha? Com pouca quantidade de sais, essa água é o tipo de água doce. Onde se encontra água doce? No rio, ok? Além disso, nós podemos dizer que o oceano, que é o número 3, olha só, tem 60% de sais. Isso indica que o número 3 foi encontrado em oceano. E, por fim, no manguezal tem uma quantidade intermediária, que seria a amostra número 2. E, por fim, nós temos que relacionar o ser vivo com o ambiente que ele vive, porque nós vimos que cada ser vivo está adaptado a um ambiente. O caranguejo uçá, que ambiente você acha que ele é encontrado? Rio, manguezal ou oceano? Olha só. O caranguejo uçá, ele é encontrado no manguezal. Ele tem patas com tamanhos diferentes e ele consegue capturar seu alimento lá no mangue. Em relação ao tubarão, o tubarão é encontrado em que ambiente? É no oceano, ok? O boto cor-de-rosa, ele é exclusivo, ele é encontrado praticamente só no Amazonas. Nesse estado, é muito rico em rios. Por isso, o boto cor-de-rosa, ele é encontrado no rio. E, por fim, a vegetação de mangue é encontrada, claro, no manguezal. Ok? Espero que você tenha se divertido, que você tenha relembrado essa grande quantidade de conteúdos que nós aprendemos. Desejo boa sorte nas suas atividades. Nos encontramos na próxima semana. O que você pode fazer nessa semana é criar um jogo ou adaptar um jogo tipo dominó, jogo de cartas, jogo de mímica, usando todos esses conceitos, todos esses conteúdos para você aprender, revisar as informações e ainda se divertir com a sua família. Essa é a dica desta semana. Até a próxima aula!